Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão. Hein? E olha só, vou fazer o seguinte aqui, a gente vai falar bastante sobre o leilão que tá para chegar, vamos falar também sobre a situação atual do elenco, né? Dois jogadores que ficariam de fora do amistoso que aconteceria hoje contra o Montevideo Wanderers lá do Uruguai, né? A gente já tinha informação, já tinha convidado hoje para nossa cobertura direto lá do Uruguai jornalistas, né, que cobrem o Montevideo Wanderers e foi cancelado. E obviamente não é só esse problema, tá? Muita gente também que comprou, fez hospedagem no hotel que o Vasco iria ficar, também fez compras, né, importantes ali de várias formas de locomoção terrestre, aérea. Cara, é muito transtorno pro torcedor, né? O torcedor vem externando isso. Muita gente entrando em contato comigo falando, cara, já paguei o ônibus. Caramba, eu tô entrando no avião pro jogo e não vai ter o jogo. Pô, me hospedei no hotel que o Vasco iria ficar hospedado em Natal. Cara, que transtorno, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, obviamente, vamos falar sobre o Vasco no modo geral. Mercado da bola, trabalho de Admar Lopes e muito mais. Você não perde as atualizações nesse sábado. Então eu só peço para você, humildemente, deixar o seu like. Deixou o seu like, já ajudou a gente pra caramba aqui no canal. Você vai fazer a sua parte, claro, a gente vai estar trazendo para vocês e trazendo vocês para pertinho de todas as informações, beleza? Então peço para você deixar o seu like para dar aquela moral. Lembrando você que gosta de uma camisa do Vasco, né? Só para quem gosta, né? Quer usar uma camisa do Vasco por dia. Tá vendo essa daqui? Essa minha? Eu encontrei lá na Bezutti Esportes. Eu não vou ser um cara tão individualista. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você adquirir essa camisa do Vasco aqui, maravilhosa. É ela mesmo. Você vai estar usando essa camisa aqui muito em breve, porque você vai aqui embaixo no primeiro comentário fixado, clicar no link da Bezutti Esportes e depois você vai ter ainda um presente aqui do canal junto com a Bezutti Esportes. Na compra de 2 camisas você vai levar a terceira totalmente de presente e de graça aqui do nosso canal, beleza? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Valeu o seu like, né? Valeu o seu like, então muito obrigado aí pelo seu joinha. E claro, lembrando que o seu joinha também ajuda a plataforma a entender que falar de Vasco é positivo. Então, veremos aí o seu joinha. Agora fica aqui o meu muito obrigado. Lembrando você que ainda não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Vai lá, se inscreva no canal e, claro, clique no sininho de notificações para todas as vezes que viemos aqui te atualizar. Você, pum, já está chegando também na frente. Fechou? Posso contar com você? Então fechou. Tamo junto então. Sem mais delongas, vamos falar bastante sobre esses últimos assuntos. Solta a vinheta. Bora pro vídeo. Vai virar leilão, já está muito próximo disso, eu não tenho dúvida nenhuma que o potencial de venda faz com que a situação chegue a esse ponto. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre todos os transtornos, né, que vêm sendo criados após o cancelamento dessa partida contra o Montevideo Wanderers em Natal. Eu recebi muitos relatos, confesso para você que o transtorno é muito grande, eu achei que não tinha sido tão grande assim. Mas a expectativa de mais de 20 mil torcedores dentro da Arena das Dunas, a sua grande, esmagadora maioria vascaínos, né? Obviamente o Montevideo Wanderers já é uma equipe de pouca torcida, né, lá no Uruguai. No Brasil, então, quase zero. E a gente observa muita gente com problema de logística para resolver, tentando ressarcimento de voo, de ônibus, de companhias, enfim. Rapaz, muita gente entrou em contato comigo, mostrou reserva em hotel que o Vasco iria ficar. Mostrou ali pagamento para companhias de ônibus, né, para empresas de ônibus, conhecido lá como lotação. Passagens aéreas programadas. Rapaz, é muito transtorno. E a gente fica aqui, né, e, pô, infelizmente lamentando, né, o que a gente pode fazer, lamentar esse acontecimento. Confesso que aqui no canal, a gente que faz coberturas fora e dentro de casa, né, em São Januário e também em estádios fora, quase que compramos essa passagem para Natal, para essa data. Ia ser um transtorno também aqui para a nossa equipe, para a gente ir lá fazer a cobertura, trazer imagens, enfim. Mas como a gente teve uma instabilidade, né, nesse período, né, de Mundial,
a situação ficou até boa, né? O que a gente ia investir para estar em Natal, sair daqui do Rio de Janeiro para ir para Natal, fazer essa cobertura, seria um custo bem considerável. Então, olhando, né, na perspectiva do que está acontecendo aqui, sem mesmo acontecer, só prevendo, cara, infelizmente muita gente ficou no prejuízo, tá? Muita gente ficou no prejuízo. Enfim, cara, é muito triste. Eu não sei o que o Vasco poderia fazer nessa situação do evento, mas fora do evento poderia, de alguma forma, esses torcedores continuarem com a programação de outra forma, né? Enfim, outro jogo. Eu não sei o que poderia ser feito. Não sei o planejamento do Vasco para depois dessa partida que seria realizada, né? Hoje contra o Montevideo Wanderers. Enfim, situação gravíssima e acredito que as pessoas que se programaram, viajaram, enfim, não terão ressarcimento, né? Porque são serviços completamente privados e extra fora desse planejamento de jogo. Mas enfim, a gente vai estar falando muito sobre todos os assuntos e a galera que quiser mandar uma mensagem para passar aqui no canal, pode me mandar, não tem problema nenhum, que eu vou estar colocando vocês aqui, a indignação de vocês. Então você de Natal, deixa ali nos comentários a sua opinião e, claro, pode me mandar uma mensagem que em breve você passa aqui falando sobre esse transtorno, beleza? Olha só, a situação envolvendo o elenco Cruz Maltino, falando sobre o amistoso, 2 jogadores não iriam atuar nesse amistoso. Um é o Guilherme Estrela, tá? Jogador que vem recuperando, né, de uma cirurgia no menisco, no joelho, que era uma cirurgia de correção, né? O jogador nasceu com um problema ali, já era algo natural da biologia do jogador, ele faz essa cirurgia, se recupera da cirurgia, mas por conta de um período longo de inatividade apresentou um problema, né, um edema ósseo e não iria para o jogo. O jogador ainda está em adaptação física, né, um percurso longo para a volta do Guilherme Estrela, que na minha opinião, com esse time é o reserva imediato do Felipe Coutinho, novo camisa 10 contratado em definitivo pelo Vasco. Bom, outro também que não iria para o jogo seria Benjamin Garré, tá? O Benjamin Garré também com problema no tornozelo, né? Tratou, se recuperou, mas não conseguiu se preparar para esse jogo que aconteceria hoje contra o Montevideo Wanderers. Seria mais um desfalque por conta dessa questão física, tá? O jogador tentou chegar, tentou buscar, mas não teria condições físicas ideais para essa partida. Lembrando que, só para você ter uma ideia aqui, ambos treinam normalmente, tá? Não tem lesão, não estão lesionados, não vão operar, nada disso. Eles não treinam, eles estão bem, treinam normalmente no Vasco. Observando todo esse cenário, o técnico Fernando Diniz agora vai ter um teste, está marcado contra o Botafogo no dia 12, jogo em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 15, playoffs da Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, lá em Quito. Altitude, prepara, haja coração, meus amigos, como diz Galvão Bueno, haja coração do torcedor vascaíno. Fase já decisiva, hein? Já vamos entrar no 2.0 muito em breve. E olha só, o que está aparecendo de interessados pelo jovem Ryan não é brincadeira. Rapaz, muitos clubes. Cara, é interesse na Inglaterra, é interesse na Itália, é interesse na Turquia, enfim. Alguns clubes, Besiktas, Roma na Itália, agora a imprensa italiana repercutindo muito, né, o Ryan. Milan também da Itália. A gente tem o Brighton da Inglaterra. Cara, são muitos clubes de olho na joia. E isso é bom pro Vasco, porque vira leilão. Quem paga mais, qual é a melhor condição. E claro, imagina após Mundialito Sub-20. Então a presença do Ryan, o Vasco segurar o Ryan nessa janela de transferências, obviamente, não é uma missão tão fácil, principalmente nesse momento de instabilidade financeira. Mas pós-Mundialito, em setembro começa o Mundial Sub-20, nós teríamos aí ainda mais clubes interessados. E é óbvio que o Ryan iria performar. O Ryan iria jogar, vai jogar, na verdade, muito bem esse Mundialito. E claro, entra, né? O Mundialito Sub-20 eu costumo chamar de feirão de jovens bons jogadores. Porque se você chegar ali, todos os bons jogadores sub-20, né, vamos falar assim, estão no Mundial sub-20. Óbvio, são os melhores, são as seleções, são selecionados para estarem ali. Então vira um grande feirão de jovens, né? Os clubes europeus gostam muito de observar esse Mundial. E o Ryan é praticamente dono da camisa verde e amarela do sub-20 do Brasil, né? O cara que é um moleque que faz praticamente ali a diferença no setor ofensivo. Então seria muito benéfico para o Vasco segurar o Ryan nessa janela, mirando, né, essa performance no Mundial Sub-20 para, quando o Ryan realmente ser vendido, vários clubes
fazendo proposta para virar um grande leilão. Atualmente, a ideia e o valor de mercado do Ryan seria entre 15 a 20 milhões de euros. Vamos observar se vai, né, haver uma valorização. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. E claro, você quer comprar essa camisa do Vasco que está comigo aqui, eu vou deixar o link também lá no meu Instagram, nos stories. Corre lá, não perca essa oportunidade. Você aí do outro lado também trajado com essa camisa do Vasco. Lembrando que se você comprar 2, você leva 3. A terceira é presente aqui do nosso canal. Fechou? Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações vascaínas.